nossa casa de Maria de Nazaré, mais uma vez, gravando uma reflexão aqui para que possamos levar até as pessoas que estão em suas casas e que por enquanto não podemos estar reunidos aqui na nossa casa. Então vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos mentores desta casa, ao Mestre Jesus, que nos ampare, que nos ilumine nesta tarefa. Pedimos também, Senhor, aos nossos mentores, aos mentores que nos acompanham no nosso dia a dia, que sejam conosco, que possamos trazer a reflexão acerca do Evangelho, acerca da nossa doutrina espírita, da forma mais clara, mais objetiva possível. E iniciamos essa nossa reflexão rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. E vamos mais uma vez desenvolver um tema desse livro, Renovando Atitudes, que é uma psicografia do Francisco, do Espírito Santo, neto pelo Espírito Amado. E o tema que foi escolhido para essa nossa reunião de hoje, ele se intitula Aprendendo a Perdoar. Então é um tema que vai nos fazer refletir sobre a importância do perdão. E eu vou começar lendo a referência evangélica que está neste capítulo, para a gente começar a fazer essa reflexão. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os pecados. Então, esse trecho do Evangelho, ele está no capítulo 10, no item 2 do Evangelho sob a luz do Espiritismo. E para começar aqui, eu vou ler alguma coisa que o Francisco colocou para nós, para a gente começar a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais.
como se nada estivesse acontecendo. Então aqui o Francisco ele começa nos alertando sobre essa questão do perdão, que perdoar não é simplesmente ficar apático ao que nos sucede ou aceitar todas as ofensas, né? Todas as agressões a que somos sujeitos nos nossos relacionamentos. E ele continua: perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas é ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. E esse modo de viver é o que o Francisco quer nos alertar para que a gente realmente aprenda a perdoar, né? E ele traz para a gente, no texto dele, uma forma, né? Uma maneira da gente lidar com essa questão do perdão. Então ele vai nos falar alguns caminhos para que a gente desenvolva essa capacidade de aprender a perdoar, porque a gente precisa aprender a perdoar. E uma das coisas que ele fala no texto dele é que para que a gente desenvolva essa capacidade, a gente precisa ter um distanciamento psíquico com relação às atitudes e às situações que o outro nos sujeita, né? E a partir desse distanciamento, a gente precisa buscar quais são os nossos valores, né? Ao invés de ficar nos atendo às opiniões alheias com relação às nossas atitudes ou com relação à nossa visão do outro, né? Então nós temos que nos focar naquilo que realmente importa para nós enquanto ser em evolução. E aí ele vai nos falar o seguinte, que quando nós procuramos não nos deixar afetar pelas emoções e perturbação do outro, a gente vai se tornando capaz de buscar uma sintonia com espíritos do bem. A gente vai serenando e a gente vai tirando aquele peso que o outro está nos colocando. Nós vamos nos distanciando dessa animosidade que o outro está tendo para conosco, para que a gente possa realmente avaliar de forma mais equilibrada a situação que a gente está vivenciando, né? E a partir disso a gente pode ter realmente a verdadeira dimensão do que aquela atitude do outro me afeta, né? E aí o Francisco também vai nos falar, né, que essa questão do perdão, ela está muito ligada à questão da gente viver o presente. Por quê isso? Porque muitas vezes a gente passa por alguma determinada situação, fica uma rusga entre a gente e a pessoa com a qual a gente teve esse entrave, e aquilo vai ficando como uma ideia persistente no nosso cérebro. É o que o Francisco chama de monoideias. Então eu fico ali ruminando, tipo assim, eu deveria ter feito tal coisa, ou eu deveria ter dito tal coisa, eu deveria não ter permitido que a pessoa me insultasse como ela insultou. Então a gente fica no presente
ruminando o passado. E isso numa situação que já foi, que nós já vivenciamos, que já está consumada. E a gente, a partir dessa ruminação, a gente não consegue perdoar o outro, e muito menos a gente mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente vivencia esse tipo de situação, a gente não se perdoa por não ter tido determinada atitude. E esse não perdão nos amarra a esse sentimento de falta de compaixão para com o outro, a esse sentimento de que eu não sou digno que o outro me respeite, o outro agiu assim porque eu dei motivos. Então a gente coloca na nossa mente, constrói na nossa mente situações que já são do passado e que a gente não conseguiu lidar bem no momento que vivenciou e continua com aquela mente ocupada com coisas que já foram. Então, uma das coisas que ele sugere para a gente, né, é que quando a gente tiver a formação desses quadros mentais, que a gente procure enxergar a condição do outro, né? Que a gente tenha um olhar diferenciado para entender se aquela forma como que o outro agiu não está simplesmente vinculada à condição dele enquanto espírito. Ele pode estar numa condição inferior a que eu acho que ele deveria estar. E isso vai dar a ele uma forma de agir que, para os meus valores, eu não concordo. Para os meus valores, não é a melhor forma de agir. Então, o que ele propõe para a gente, né, é que nessas situações em que o outro nos magoou, que a gente pense, primeiro, né, aquilo que ele disse ou que ele fez, eu dei motivos? Se eu não dei motivos, então aquela forma de agir é uma condição dele. E mesmo que eu tenha dado motivos, a resposta que ele me deu está de acordo com a ofensa que eu possa ter feito? Então, a gente tem que sair, né, desses quadros mentais em que a gente fica ruminando o passado e as coisas que a gente vivenciou com determinada pessoa. E uma outra coisa que ele vai nos convidar, né, é que todos nós precisamos ser capazes de nos responsabilizar por aquilo que acontece para a gente, né? O que nos acontece tem alguma coisa a ver com as nossas ações, né? E assim, quando a gente permite, né, que o outro seja e se comporte de determinada forma, a gente tem que dar a ele a liberdade de ser exatamente como ele é. E da mesma forma, nós temos que nos dar a liberdade de sermos como somos, porque estamos em patamares diferentes. Então, quando eu não consigo entender o outro, eu tenho que buscar dentro de mim essa compreensão do que eu estou buscando, né? Se a minha relação com essa pessoa, ela vai ser esse confronto que não está me conduzindo a lugar nenhum. Então, muitas vezes é importante que a gente se coloque no lugar do outro para ver se a gente não está sendo o motivo daquela reação. Se não estiver, então a nossa parte está cumprida. E outra coisa, né, que o Hamed vai nos falar,
é que a gente precisa, né? A gente tem que se desligar e não deixar de se importar, de amar e de perdoar, mas de tal forma que isso nos faça viver de forma mais harmoniosa, sem que isso nos cause esses sentimentos, esses ressentimentos que simplesmente vão formar um lixo mental e vão causar dentro de nós questões que vão até serem motivos, né, de doenças, porque quando uma pessoa vive de forma rancorosa, vive ruminando problemas do passado que ele já não tem mais nem como resolver, e isso vai se acumulando, a gente vai deixando de evoluir, a gente vai deixando de caminhar na nossa jornada evolutiva. E aí, o que é uma proposta que precisa ser colocada em prática quando a gente pretende aprender a perdoar, primeiro, né, conhecermos a nós mesmos, conhecermos os nossos limites, conhecermos como funciona o nosso espírito, né, a nossa convivência com o outro, as nossas relações com o outro. Quando eu me conheço, eu sei quais são os meus limites. E quando eu sei quais são os meus limites, eu também consigo colocar para o outro esses limites de forma clara. Quando eu tenho isso claro para mim, eu tenho a capacidade de deixar claro isso para o outro. E aí, qual é o maior motivo, né, para a gente se sentir ressentido, para a gente não conseguir perdoar? Primeiro e grande maior motivo é o nosso orgulho. O nosso orgulho nos impede de ver exatamente como nós somos. Quando somos pessoas orgulhosas, nós nos julgamos acima do outro. Nós nos julgamos melhor que o outro. E esse nosso ego inflado, ele nos impede de ver as situações que a gente vivencia de forma mais clara, mais objetiva. Então, o trabalho de vencer o nosso orgulho e de entender até que ponto aquilo que eu estou enxergando como uma ofensa é realmente uma agressão do outro ou é uma posição minha que me acho acima do que o outro está considerando que eu seja. Então, baixar a bola, diminuir o nosso conceito de nós mesmos, vai nos fazer refletir a partir desse conhecimento de nós mesmos, que nós temos que viver a nossa vida da forma que está dentro dos nossos limites. E da mesma forma, temos que compreender que o limite do outro não é o mesmo que o nosso. Que quando alguma pessoa nos ofende, muitas vezes ela nos ofende sem sequer se dar conta disso. E o que acontece é que a gente cria um ressentimento, uma mágoa em relação àquela pessoa, sem que aquela pessoa sequer saiba desse nosso sentimento. E nós ficamos cultivando esse sentimento por semanas, por meses, às vezes por ano. E uma situação que já não existe mais e que deveria nem fazer parte da nossa visão, da nossa mente. É o que o
Hamed nos fala, né, desses quadros mentais. Então a gente precisa, quando faz essa análise do conhecimento de nós mesmos, nós temos que limpar esses quadros mentais para que a gente se desapegue daquele sentimento de rancor, de mágoa e toque a nossa vida adiante. E o tocar a nossa vida adiante, às vezes vai implicar em fazer um caminho que não seja mais ao lado daquela pessoa, né? Às vezes a gente toma caminhos diferentes porque você percebe que o outro não te faz bem. Então, se você não consegue lidar com isso, para que ficar cultivando sentimentos de ressentimento e de mágoa? Muitas vezes a opção é você buscar outros relacionamentos, né? Outras pessoas com as quais você vai conviver. Claro que não devemos desistir das pessoas que amamos, né? Temos que fazer algum tipo de esforço para compreendê-las, mas também temos que compreender que elas são individualidades e que nós não temos condição de modificar ninguém. A única pessoa que nós podemos modificar somos nós mesmos. E muitas vezes a solução para que a gente possa perdoar as pessoas é modificar a nossa atitude, a nossa forma de vivenciar aquele relacionamento, aquela situação, para que a gente possa realmente não ficar cultivando, né, lixos mentais. A gente tem que se desapegar desses sentimentos que são ruins e que não fazem bem nem para os relacionamentos e nem para a nossa própria saúde, né? E a gente vai, a partir desse distanciamento psíquico, que é a proposta do Francisco aqui, do Espírito Hamed, a partir desse distanciamento a gente vai podendo enxergar o que é a nossa responsabilidade naquela relação e o que é a responsabilidade do outro, tendo em mente que nós não podemos querer que o outro pense como a gente, que o outro haja como eu espero que ele haja, porque eu também não vou agir da forma como a pessoa quer, né? A gente, quando deixa esse orgulho de lado, a gente pode ter a capacidade de enxergar as razões do outro e até modificar essa relação. Mas isso precisa partir de mim. Isso tem que ser a partir da modificação do meu mental. É essa modificação que eu vou trabalhando que vai me dar condição de que eu possa realmente perdoar o outro quando ele pisa na bola comigo. E perdoar de verdade, né? Não é aquela coisa, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Quando a gente não esquece, a gente não perdoou. Quem perdoa, passa a borracha, deixa no passado e toca a vida daqui para frente. Então é isso. O Francisco, ele vai nos falar aqui no final desse capítulo um trecho que eu gostaria muito de ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental. Deixamos de ser vítimas das forças fora do nosso controle para transformarmos em pessoas que criam a sua própria realidade, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. E esse feito, né, essa conquista,
nós só vamos obter quando nós buscarmos realmente nos conhecer a nós mesmos. Então, para aprender a perdoar, nós precisamos primordialmente aprender a nos conhecer. E também precisamos perdoar não só o outro, nós temos que perdoar nós mesmos. Quando nós percebemos erros e continuamos ali remoendo aquela percepção do erro, sem andar adiante, nós também estamos empacando, né? Nós estamos deixando de exercitar esse perdão para conosco mesmo. E esse perdão para conosco, ele é essencial para que a gente se desapegue, né, dos nossos erros, dos nossos egos inflados, e que a gente possa prosseguir a vida buscando novos caminhos, se for o caso. Então, a mensagem do Francisco para essa tarde, ela nos convida a esse aprendizado, né? Esse aprendizado do perdão que o Cristo tanto nos ensinou. Em vários evangelhos a gente tem a mensagem do Cristo nos falando do perdão, dizendo inclusive que se nós formos fazer a nossa oferta no templo e lá lembrarmos que temos uma divergência com o nosso irmão, o Cristo nos fala para deixar a oferta lá e primeiro nos reconciliar. Porque quando nos reconciliamos com as pessoas, nós deixamos a nossa mágoa, o nosso ressentimento de lado, e também conseguimos com que o outro não fique também com mágoas e com ressentimentos em relação a nós. Então, que nós possamos buscar sempre esse conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa realmente exercitar esse ato do perdão a nós mesmos e do perdão aos nossos irmãos. Então, vamos pedindo para o plano espiritual nos envolver com esse ensinamento que a mensagem do Evangelho nos trouxe hoje. Vamos pedindo ao plano espiritual que envolva o nosso planeta com muito amor, com muita compreensão, para que possamos realmente desenvolver a fraternidade aqui no nosso planeta. Neste momento em que tantas pessoas passam por dificuldades, essa compaixão para com o outro, ela é essencial. Então, Pai, nós te pedimos, envolve todos os nossos irmãos que passam por algum tipo de dificuldades, que têm algum sofrimento físico, moral, material, que eles possam, Senhor, ser amparados pela espiritualidade, amparados pela ação dos irmãos. Te pedimos também, Senhor, envolve o nosso planeta com muita luz, para que possamos ter nessas questões todas que estão afetando a nossa vida por conta de uma pandemia, que essas questões possam ser conduzidas da melhor forma possível pelas pessoas que têm a liderança de ação, pelos políticos, pelos empresários, por todos aqueles que têm algum poder na sociedade, que eles possam exercer esse poder que foi dado pelo nosso Pai Criador da melhor forma possível, e que possamos, Senhor, através desses ensinamentos de Cristo, buscar o melhor caminho para a humanidade, para a nossa vida, para a vida daquelas pessoas que convivem conosco. Que assim seja.